Olá, querido irmão, querida irmã. Pela graça de Deus, estamos aqui para o resumo desta lição. Jesus e o paralítico de Betesda. João, capítulo 5, verso 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra de Cristo de curar os enfermos estava em perfeita harmonia com a lei. Ele honrava o sábado. A cura do paralítico de Betesda é um milagre de Jesus descrito no Evangelho de João, capítulo 5. Jesus estava em Jerusalém para uma festa religiosa, uma festa judaica, então passou perto do tanque de Betesda, onde muitas pessoas doentes esperavam a agitação da água, onde existia a crença de que um anjo agitava aquela água e a pessoa que entrasse naquele momento seria curada. Jesus então viu aquele homem paralítico deitado no chão e perguntou-lhe se ele queria ser curado. O paralítico respondeu que não tinha ninguém para o ajudar a entrar na água quando ela era agitada. Jesus disse-lhe para se levantar, pegar a sua cama e andar. E o homem foi curado imediatamente e foi ao templo para agradecer. Há 38 anos aquele homem estava naquele local esperando o seu milagre. Muitas pessoas esperavam por um milagre na água daquele tanque, mas Jesus curou aquele paralítico apenas com as suas palavras. O poder não estava no tanque, mas em Deus. Ao curar aquele homem, Jesus mostrou que ele próprio era a fonte de cura e de misericórdia para todo aquele que nele cresce. Nós aprendemos aqui: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O homem poderia ter parado para duvidar e questionar, perdendo assim a única chance de cura, mas ele creu na palavra de Cristo e, ao agir de acordo com ela, recebeu força. Hoje, muitas pessoas se encontram paralíticas, não apenas físicas, mas espiritualmente falando. A condição de muitos hoje é de paralisia espiritual. Infelizmente, como consequência do pecado, a paralisia espiritual tomou conta de muitos. E somente Jesus, com seu poder, é que pode nos curar. O pecado nos separou da vida de Deus. Nossa alma está atrofiada. Por nós mesmos somos tão incapazes de viver uma vida santa quanto aquele homem paralisado era incapaz de andar. Existem muitos que reconhecem o próprio desamparo e anseiam aquela vida espiritual que os harmonizará com Deus. Contudo, seus esforços são inúteis nesse sentido. Nossa única saída, o nosso único remédio contra a paralisia espiritual é nos chegarmos a Cristo, o nosso Salvador. Ele pode libertar o escravo do pecado e transformar a vida de qualquer pessoa. A pergunta para aquele homem foi: você quer ser curado? Quando Jesus lhe perguntou se queria ser curado, o paralítico explicou sua condição. Ele era uma vítima paralisada dentro dos seus limites, dentro da sua própria vida. Assim, muitos de nós também podemos estar paralisados emocionalmente, espiritualmente, em várias áreas da vida. Lamentamos, mas não recebemos ajuda e até justificamos os nossos sofrimentos por falhas alheias. Mas a pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Aquele homem creu então na palavra de Cristo e Jesus provou ter o poder para restaurar a saúde daquele homem, daquele paralítico. Sem nada fazer para merecer, aquele homem recebeu misericórdia de Deus. Cristo graciosamente transformou aquela vida. O paralítico ficou curado e saiu andando. Ele não esperava que somente por uma palavra tal milagre pudesse acontecer, mas Deus assim o fez. É o desejo de Deus que, ao sermos curados por sua graça, andemos agora em novidade de vida. Aquele homem passou a ter uma vida diferente, uma nova vida, uma nova criatura. E nós também, no sentido espiritual, pela graça do Senhor, pelo seu livramento, por sua cura em nossa vida, devemos buscar uma vida transformada. Temos de agora em diante uma vida que agrada ao Senhor, gratos pela cura divina no nosso ser.
Devemos aprender com Cristo. Devemos saber o que ele representa para aqueles a quem resgatou. Devemos perceber que, por meio da crença nele, é nosso privilégio ser participantes da natureza divina e assim escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Desse modo, somos purificados de todo pecado, de todos os defeitos de caráter. Não precisamos manter uma só propensão pecaminosa. Ao participarmos da natureza divina, as tendências hereditárias e cultivadas para o mal são eliminadas do caráter, e nós nos tornamos um poder vivo para o bem. Essa transformação Cristo quer fazer na nossa vida diariamente, por meio da santificação. Jesus disse para aquele homem paralítico: olha, você está curado, mas vai e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus deixou bem claro para aquele homem que existe coisa pior do que ficar vegetando durante 38 anos. Existe coisa pior e mais severa. As consequências de uma vida no pecado são graves e o alerta serve para todos nós. Além das bênçãos materiais e cura física, precisamos nos agarrar à cura espiritual, pois o destino eterno daqueles que permanecem em pecado, longe da salvação em Cristo, será muito terrível. Esse milagre também nos faz lembrar algo importante. Nos revela a paralisia e estagnação espiritual dos judeus, a sua rejeição em relação ao Messias. O legalismo, a religiosidade deles os impediam de se mover na fé em Jesus Cristo. Em vez de ficarem felizes e maravilhados com os sinais e cumprimento da palavra de Deus, eles procuraram matar a Jesus por curar no sábado. Outra mensagem importante ensinada por Jesus neste milagre foi a sua identificação com o Pai, revelando-se ser igual a Deus. Os judeus, por causa do seu orgulho, começaram a interpretar a palavra de Deus, a lei de Deus, ao seu bel prazer, assim distorcendo a verdade sobre o sábado. Mas Jesus veio para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Ele não deveria diminuir sua dignidade, mas exaltá-la. Cristo veio para libertar o sábado daquelas pesadas exigências que o tornaram uma maldição em vez de bênção. Os judeus haviam transformado o sábado num fardo, mas Deus deu seus mandamentos para que todos pudessem obedecer, não só um grupo de pessoas. As leis divinas não autorizam restrições irracionais ou egoístas. Jesus veio mostrar ao ser humano que é lícito fazer o bem aos sábados, mostrando assim a sua verdadeira interpretação e o modo correto de guardar o sétimo dia. O ser humano também tem uma obra a realizar nesse dia. Precisamos dar atenção às necessidades da vida, cuidar dos doentes e ajudar os necessitados. Não ficará sem culpa quem deixar de aliviar o sofrimento no sábado. Deus criou e santificou o dia de descanso para o ser humano, e as obras de misericórdias combinam perfeitamente com esse objetivo. Ele não quer que suas criaturas enfrentem um único momento de dor que possa ser aliviada no sábado ou em qualquer outro dia. Devemos então buscar guardar o sábado, conforme Jesus orientou a humanidade. Ele disse: "Eu sou o Senhor do sábado." O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o sábado foi feito para benefício de todos os homens, para benefício da humanidade, revelando a graça de Deus que opera na vida de todo ser humano, que nos é possível guardar, então, a lei de Deus. A história do paralítico de Betesda parece dar um quadro universal da condição humana em todos os tempos. Os doentes em Betesda parecem ser um retrato da humanidade, enferma, debilitada, vulnerável, desacreditada e iludida em diversas crenças, buscando à sua maneira a resposta para a sua aflição. Mas Jesus, somente Ele tem as palavras de salvação, de cura, restauração, vida plena para o homem. Seja qual for a enfermidade espiritual, física ou emocional, Jesus pode curar imediatamente. Basta crer na sua palavra. Outra lição importante foi dada pelo Senhor Jesus ao paralítico de Betesda e que também serve para nós.
Ficar paralisado é uma coisa terrível, mas o pecado tem consequências muito piores. Quem continua vivendo para o pecado enfrentará consequências eternas. Se voltar para Jesus significa total mudança de vida e salvação. Ao voltarmos para Cristo, viveremos uma vida conforme lhe agrada, uma vida em santidade, uma vida de obediência aos seus mandamentos, e encontraremos então um real significado para a vida nesta terra. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.